Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu estava um pouco sumidinha aqui do canal, né? Fazia um tempo já que eu não gravava vídeos, que eu não postava vídeos, mas agora estou de volta e se Deus quiser, para ficar. Eu estou passando por um processo, assim, difícil de organização e reorganização da minha vida, porque eu tenho feito muitas coisas, graças a Deus por isso, mas acaba que, né, a gente faz muitas coisas e acaba que às vezes não dá tempo de fazer tudo, né? Mas eu quero colocar aqui os vídeos do YouTube como uma prioridade pra mim, porque, como eu já falei em outros vídeos aqui, é uma coisa que eu gosto muito e não tá sendo fácil, eu tenho que aprender muitas coisas, buscar mesmo conhecimento, e ter um tempo assim hábil para gravar os vídeos. E eu trouxe hoje aqui para vocês um desafio. Eu quero fazer com vocês 40 quarta-feiras de um propósito, de um livro que eu li há algum tempo. Esse livro é do meu marido, ele já tinha feito esse propósito. E eu quero fazer com vocês também esse propósito aqui. Deus está falando comigo para mim fazer esse propósito há muito tempo e eu tava assim, meu Deus, tô sem ideia, sabe? Parece que eu tive um bloqueio criativo mesmo, de ideias aqui, de até mesmo desse quadro Café com Fé, de falar sobre, né, sobre Deus, sobre o amor de Deus. Parece muito simples, mas não é. Pra mim não é. Deus tem falado comigo há muito tempo para falar sobre esse livro, para falar, pra gente fazer esse propósito. Então eu resolvi agora, né, fazer com vocês. Esse livro foi um divisor de águas na minha vida e eu creio que vai ser um divisor de águas na vida de vocês também aí como cristãos. Tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já te peço que você curta, compartilhe, se inscreve no meu canal e ative o sininho da notificação para não perder nada. Então, bora lá? Vamos lá, gente. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o livro. Chama Uma Vida com Propósitos, desse autor. Esse livro é um livro muito antigo. Deixa eu olhar aqui a data dele. A primeira edição dele foi em 2003. Assim, meu marido tem esse livro há muito tempo. Só que eu nunca tinha parado para ler ele. Por quê? Eu confesso que quando assim, eu vi a primeira vez, eu fiquei um pouco com preguiça. Porque são 42 capítulos. E é para você fazer um por dia. Mas 2 capítulos aqui são extras. O livro mesmo é 40 dias. Então, assim, você faz um capítulo por dia, tem referências bíblicas, tem um texto muito legal, muito bem elaborado pelo autor. E aí, o ideal é você ler com muita calma, você ler os versículos bíblicos, né, que ele coloca, fazer uma comparação e realmente estudar, anotar. E aí, eu acho que ano passado, eu e meu marido fizemos. Gente, eu vou fazer de novo, e vou fazer aqui com vocês também, óbvio. Esse livro é maravilhoso. Como Deus falou no meu coração com esse livro aqui, sabe? Foi um divisor de águas na minha vida, assim, cristã. E eu creio que vai ser um divisor na vida de vocês também. Eu não vou fazer o propósito aqui com vocês lendo. Eu vou pegar, anotei aqui alguns tópicos e a gente vai comentando sobre. Acredito que vai ser bênção na sua vida, assim como foi na minha. Então aí se você tira um tempinho, né? Isso aqui é como se fosse um devocional também. Você vai ler a Bíblia e você vai ver como é que vai ser edificante para você, para sua família, para sua casa. Tá bom? Então eu tô aqui, ó, no planner, eu já anotei algumas coisas. Minha Bíblia também tá aqui. E aí nós vamos comentando aqui. Eu vou ler algumas coisas que eu anotei e assim, umas coisas que eu achei importante para a gente estar falando nesse primeiro dia de propósito. E aí eu te recomendo, antes de você começar a ler, orar, né? Pedir a Deus sabedoria, discernimento, né? Para que você possa entender aquilo que o Espírito Santo quer te falar e que a gente não venha, né, ter achismos e entender bem o que o autor fala e o que Deus quer falar conosco. O primeiro dia, então, vamos lá começar? O título é Tudo Começa com Deus. O autor coloca isso muito bem estabelecido aqui no livro, gente, que às vezes nós nos preocupamos muito com a nossa vida em si e nós deixamos de preocupar com a missão que Deus tem colocado em nossas mãos.
né? Deus, ele nos criou com um propósito e a gente precisa descobrir, né, qual o propósito ele estabeleceu para cada um de nós. Cada um de nós tem um propósito diferente. E às vezes a gente fica querendo buscar ajuda de profissionais, livros de autoajuda, só que nenhuma dessas coisas vão nos ajudar para que nós possamos encontrar o propósito de vida que só Deus nos deu. Sabe por quê? Vamos supor, eu comprei uma televisão. A televisão não vai me explicar como se usa ela. Eu tenho que olhar no manual ou então procurar o fabricante dele. Assim somos nós também, sabe? O nosso fabricante é Deus, foi Ele que nos criou. Então nós temos que voltar para Ele e perguntar a Ele qual o propósito de nossas vidas. Muitas vezes nós achamos a ajuda, sim, de outras pessoas, de livros, mas para a nossa vida pessoal. Para o propósito de Deus, só Ele pode nos dar essa resposta. E eu não estou falando aqui, gente, que não entendam errado. Não é pecado, não é errado você procurar profissionais que te ajudam. Todas as coisas que tem no mundo, os profissionais, tudo que é descoberto, é tudo permissão de Deus. E Deus deixou os médicos, os psicólogos, todos os profissionais, também é tudo direcionado por Ele. Mas eu digo que tem coisas que é para o homem e tem coisas que é para Deus. Então, as coisas que são para Deus, nós temos que designar a Ele, perguntar a Ele, fazer de acordo com a vontade dEle. Tá bom? Aqui, ó, eu anotei uma coisa, ó. Que a primeira coisa que o autor fala, o propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. Eu acho que as coisas desse mundo, gente, realmente são muito tentadoras. Nós, né, o dia inteiro trabalhamos, queremos algo diferente para as nossas vidas, queremos ter uma vida mais confortável. Às vezes, igual eu tô falando aqui com vocês que eu tô numa correria, sabe? Mas, por que isso? Porque a gente realmente quer ter uma vida melhor, a gente realmente quer buscar ter um conforto, dar um conforto para os nossos filhos, né? Para a família mesmo. E isso é muito importante, né? Não é pecado a gente querer isso. Só que a palavra de Deus diz que nós primeiro devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E quando a gente tem tempo para Deus, volta-se para Deus, as outras coisas ficam mais simples, né, de acontecer. Parece que as coisas se tornam mais leves, acontecem da maneira assim que você nem espera. E o autor, quando ele coloca isso, o propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, realmente. Por quê? Porque essa vida aqui, gente, que a gente vive, ela é passageira. Nós somos peregrinos nessa terra. O propósito maior de Deus está na nossa salvação, em viver a eternidade com Ele. Então, não adianta a gente buscar só as coisas desse mundo, buscar realizações apenas pessoais, sabe por quê? Porque um dia a gente se vai desse mundo. E aí a gente não tem nada, vai ficar só um vazio, não vai ter nada. Então, assim, o que adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma? A palavra de Deus já fala isso. Então, antes de qualquer coisa, nós temos que entender o ministério, a missão que Deus colocou em nossas mãos, para depois querermos, né, buscar a nossa realização pessoal. Até porque como eu tenho minha vida assim, de exemplo, que eu acho que Deus fala muito com a gente, Deus molda muito a gente para depois a gente falar com os outros. Na minha vida, eu vivi por muitos anos me perguntando qual que era meu propósito, o que nada dava certo, parecia que nada dava certo na minha vida, por que eu estava vivendo daquela maneira, que eu tentava uma coisa e não dava certo, tentava outra e não dava certo. E aí eu comecei a entender, demorou, tá? Mas eu comecei a entender que eu estava buscando só o meu eu, sabe? Só aquilo que me realizaria pessoalmente. E aí, quando eu comecei a entender que o meu propósito de vida era muito maior e que eu deveria perguntar para Deus, deveria saber com Ele, tudo começou a mudar, tudo começou a ficar esclarecido. E nisso gera obediência também, porque muitas das vezes nós questionamos Deus sobre o que Ele quer para nós, mas quando Deus diz, nós ficamos assustados e aí a gente desobedece, né? Ou então a gente pensa que não é isso que a gente queria.
Mas você não sabe de nada da sua vida. Quem sabe é Deus, quem sabe conhece seu futuro. Deus, ele designou um propósito para você antes mesmo de você ser concebido. Então, não tem que você achar que isso vai ser melhor para você ou aquilo vai ser melhor para você. Quem sabe é Deus, não é você. E por muitas vezes eu fui desobediente, fiquei achando que eu sabia o que era bom para mim. E, né, porque às vezes a vontade de Deus, ela assusta. Deus quer te colocar para frente, Deus quer que você faça coisas grandiosas. E às vezes vai te assustar, e às vezes vai falar, você mesmo vai pensar assim que você não é capaz e não é aquilo que você quer para você. Mas porque Deus conhece seu futuro e Ele quer o melhor para você. E todas essas coisas que Deus faz, Ele tem um plano muito maior, que é o plano de salvação dele. E às vezes a gente faz muitas perguntas, né, como eu disse. O que eu quero ser? O que eu quero fazer? Como vai ser a minha vida? E a gente não pergunta isso diretamente para Deus, né? Ô Deus, o que o Senhor quer na minha vida? Qual o meu propósito de vida? O que o Senhor planejou para mim? Comece a fazer esse tipo de pergunta, porque aí Deus vai te direcionando, olha, eu quero isso, porque nós viemos ao mundo com o propósito de pregar, de levar o evangelho do Senhor. Essa é a primeira missão nossa, ser evangelistas, né? Levar o amor de Deus por todas as partes. E esse meio aqui, gente, digital, que vem crescendo tanto, né? Eu nunca me imaginei falando de Deus aqui, porque eu sempre fui muito tímida. Aqui é só eu e a câmera. É lógico que existem julgamentos, mas são julgamentos que acontecem do outro lado. Então, às vezes, eu acho que, assim, é mais fácil, né? Mas apesar de que você tem julgamentos de todas as partes, ao mesmo tempo que é fácil falar de Deus aqui, pra mim, porque eu tô em frente a uma câmera e tô falando, e várias pessoas vão ver, vão ouvir, é difícil também porque você tem julgamentos de várias partes, né? Mas isso não pode nos paralisar também. Nós temos que ter foco, né, naquilo que Deus colocou em nosso coração, naquilo que Ele quer de nós. E, às vezes, a concentração em nós mesmos, nas nossas vontades, ela impede que Deus age em nossas vidas. Eu gosto de me citar como exemplo porque foram coisas que aconteceram na minha vida, sabe? E eu não vou ficar usando outros, né, terceiros. Eu vou usar a minha vida como exemplo. Como eu já falei com vocês, no período que eu ficava perguntando por que não dá certo nada na minha vida, por causa de por que isso, por que aquilo, eu estava me concentrando em mim mesma. Eu não estava concentrando minha vida em Deus. E quando a gente começa a concentrar os nossos sonhos, as nossas fraquezas, tudo que a gente tem em Deus, a nossa vida realmente em Deus, porque Ele é dono dela, Ele é dono da nossa vida. E quando a gente começa a concentrar a nossa vida realmente nele, tudo começa a fazer sentido. Todas as coisas começam, né? Os nós que tem em nossas vidas começam a desatar, as amarras, tudo aquilo que parece impedido, né? Que às vezes a gente coloca assim que são coisas de terceiros ou coisas realmente espirituais, mas às vezes somos nós mesmos. Nós mesmos criamos essas barreiras em nossas vidas e essas barreiras nos impedem de chegar até Deus. Então, por isso que nós temos que ter um foco, ter mesmo um objetivo de colocarmos nossas vidas em Deus, de perguntar realmente para Ele qual que é o propósito de nossas vidas, né? Pararmos de ser egocêntricos demais, de acharmos que é nós e nós. Não é nós, sabe? Só a gente mesmo. É você e Deus, sou eu e Deus. E Ele é o centro de tudo. Aqui o autor coloca em Jó 12, capítulo 12, versículo 10, uma passagem bíblica, ó. Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Vocês compreendem isso? Deus, ele formou o homem do pó da terra. O homem sempre esteve em suas mãos. E essa carne aqui, gente, tudo que a gente tem um dia vai para debaixo da terra. E a terra vai consumir. O que ficará é a nossa alma, é o nosso espírito. Ela sim, tem que estar voltada para Deus, tem que estar estabelecida em Deus, tem que ter um propósito com Deus, porque nossa alma, nosso espírito para sempre ficará lá na eternidade com Deus, sabe? E se nós não fizermos isso, se nós não tivermos nossa vida concentrada em Deus, o que seremos de nós? Nós pereceremos, né? Então, assim, que nós venhamos, né, realmente ter esse cuidado de colocar Deus no centro de nossas vidas. Deixar mesmo Deus usá-lo para os propósitos dele, né?
Como eu disse no início, né, que não é fácil. Às vezes Deus designa para alguma coisa, mas você vai questionar a Deus. Você vai falar: Deus, mas eu não quero isso. Deus, mas isso não é para mim. Mas eu não sei fazer isso. Deus, ele te deu autoridade para todas as coisas. E quem te capacita é ele. Josué, quando Moisés morreu, Deus designou Josué como líder daquele povo de Israel. E Josué também teve medo. Ele falou: meu Deus do céu, mas eu não tenho capacidade para isso. Quem me capacita é Deus, sabe? E Deus falou com Josué: seja forte e corajoso, eu estarei contigo todo o tempo. Deus não vai nos abandonar, Deus não vai te colocar lá na guerra, igual o general faz, tipo, joga o soldado lá na guerra e pronto, não. Não, Deus vai estar do seu lado a todo momento, sabe? Ele está lá na linha de frente com você. Ele não vai deixar que nada aconteça com você. Basta você crer e realmente colocar a sua vida aos pés dele, colocar a sua vida diante dele. E todas as outras coisas começam a dar certo, começam a fluir, começam a realmente acontecer na sua vida. Aí os seus sonhos pessoais começam a dar certo, sabe por quê? Porque os sonhos pessoais, as coisas deste mundo ficaram em segundo plano. E isso não quer dizer que Deus não vai agir a seu favor. Nós temos exemplos de pessoas bem-sucedidas na Bíblia. Jó foi um deles. Jó era riquíssimo, naquela época, né, era comum as pessoas ricas terem muitas cabeças de gados, até hoje, né? Muitos animais, um número enorme de terras, e Jó era um homem assim. Salomão e Davi, a gente não precisa nem citar, todo mundo conhece a história dos dois, né? Reis riquíssimos. Salomão era o homem mais rico, foi o homem mais rico em sabedoria e em riquezas também da história. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele esteve o tempo todo, mesmo ele tendo errado, ele centralizava a sua vida em Deus, naquilo que Deus queria para ele. E ele foi um homem bem-sucedido. Então não é pecado você ser bem-sucedido, depende daquilo que você tem colocado nas mãos de Deus, depende do propósito que Deus tem para a sua vida. Então, cumpra o propósito de Deus e ele cumprirá o propósito em sua vida. Né? Decida realmente fazer a vontade de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas, todas as outras coisas serão instituídas na sua vida. Um autor colocou uma coisa aqui, ó, uma frase: você pode alcançar seus objetivos pessoais tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim está distante dos propósitos para os quais Deus o criou. Então, o que ele quer dizer com isso? Muitas das vezes, né, quando nós não colocamos a vontade de Deus, os propósitos de Deus em primeiro lugar, nós colocamos as nossas vidas pessoais, nós colocamos, né, aquilo que nós temos almejado em primeiro lugar. E aí você perde tempo demais com isso e você não alcança aquilo que Deus quer para a sua vida, os propósitos de Deus para a sua vida. E isso não adianta de nada, porque como eu disse aqui, gente, o nosso corpo, a nossa carne, um dia nós morreremos e tudo vai ficar aqui. Agora, o que você fez com a sua alma e com o seu espírito é o que realmente importa. Porque isso sim, a alma é a que vai viver na eternidade com Jesus, com Deus. Então é ela que realmente importa. Então, cumprir o propósito de Deus em primeiro lugar. Fazer a vontade em primeiro lugar de Deus. E as outras coisas virão. As outras coisas, você ser bem sucedido, você ter uma condição financeira boa, você formar na faculdade, você ter seu carro, ter sua casa, essas coisas virão, fluirão de maneira leve e da maneira que Deus quer, no tempo de Deus. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte, Ele tem que estar centralizado em tudo em nossas vidas. Ele tem que ser o centro, Ele tem que ser a fonte, Ele tem que ser aquele que em tudo nós buscamos a Ele. Como se fosse um filtro, sabe, de água. Toda vez que temos sede, nós vamos ao filtro beber água. Quando não temos sede também, porque nós sabemos que a água faz bem para a nossa vida, para o nosso corpo. Deus tem que ser assim. A todo momento nós temos que buscá-lo, porque Ele faz bem para a nossa alma. Ele é o nosso Criador, Ele é a fonte da nossa vida. E nós temos que beber realmente dessa fonte o tempo todo. Para finalizar, gente, o autor coloca 3 critérios aqui para nós descobrirmos o nosso propósito, né? O primeiro é no relacionamento com Jesus Cristo. Ele não vai contar os segredos dele para você se você não tiver intimidade com Ele. Então, realmente, crie um relacionamento com Deus.
Leia a Bíblia, fale com Deus, conte suas angústias. Eu vou estar sempre falando disso aqui, porque isso é o mais importante. É o primeiro passo para uma vida abençoada. Então, realmente, crie esse hábito de estar com Deus, de falar com Deus. Coloque como objetivo na sua vida, coloque como uma verdade realmente na sua vida e como uma prioridade, né? Porque o tempo é muito corrido, né? Nesse mundo que a gente vive, são tantas coisas que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que arrumar um tempo, né, para Deus. E ele deve ser prioridade em nossas vidas. O segundo passo é: Deus já pensava em você e no seu propósito antes mesmo de você ser concebido. É aquilo que eu falei, né? Deus, ele já conhecia, ele já tinha planos para você, ó, muito antes de você nascer, muito antes de você ser concebido. Então, assim, nada melhor do que você se voltar a ele e perguntar a ele o propósito de sua vida. Porque se ele já tinha planos para você muito antes de ser concebido, ele é o único que sabe da sua vida. Não tem como outra pessoa te ajudar. O terceiro ponto aqui que ele coloca é: o seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior que Deus planejou para a eternidade. Foi o que eu também já falei, né? As coisas desse mundo são para esse mundo, sabe? E às vezes tudo que a gente planeja, tudo que a gente faz é para esse mundo. Mas aquilo que Deus tem para a sua vida é um plano muito maior, é um plano de salvação, é um plano para a eternidade, que nós iremos e nós viveremos o resto de nossas vidas. Então é algo muito melhor, é algo muito maior que Deus tem para você. Muito maior do que isso aqui, que é passageiro, que nós somos peregrinos nessa terra. Que nós possamos hoje entender isso, né? Que Deus tem que ser o centro de nossas vidas, que nós vamos realmente viver para Deus, na dependência de Deus e colocar Deus sempre em primeiro plano em nossas vidas, porque Ele é o mais importante. Preocupe-se muito, gente, com a salvação, sabe? Deus, ele deu seu filho, sabe? Não há prova maior de amor do que isso. Ele dá seu filho por nós, por uma humanidade cheia de erros, de pecados, que peca todos os dias, que às vezes custa se arrepender, sabe? Então se volte mesmo para Deus e coloque Deus como o centro da sua vida. E você vai ver sua vida mudar, seus sonhos se realizarem, tá? Isso não é troca com Deus, é realmente porque Deus é fiel e ele capacita e ele abençoa e ele realmente ele é fiel para com aquele que o ama, para aquele que, né, faz a sua vontade. Então, se nós fazemos, agradamos a Deus, Ele é fiel e justo para nos abençoar também. Eu espero que essa palavra tenha edificado sua vida, que Deus eu sei que vai ser um divisor de águas na sua vida, assim como foi na minha. Que Deus possa te abençoar a sua casa e em breve nos vemos de novo. Um beijo e até o próximo vídeo.